Essa manifestação, a gente viu também Maria Corina Machado, há a possibilidade de Nicolás Maduro falar daqui a pouco. Se isso acontecer, a gente vai trazer também essa manifestação ao vivo, porque estamos acompanhando todos os lados das eleições venezuelanas. Celso Amorim também fez uma manifestação e, além dele, com quais autoridades houve a repercussão das eleições na Venezuela, hein, Fabrício? Muitas autoridades se manifestaram. A gente trouxe agora há pouco aquela publicação da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, dizendo que os Estados Unidos estão ao lado do povo da Venezuela, que a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada e que, apesar de muitos desafios, os Estados Unidos vão continuar trabalhando para um futuro seguro, próspero e mais democrático para o povo da Venezuela. É uma manifestação interessante, Evandro, para a gente contextualizar aqui o seguinte ponto. A gente sempre fala muito de imigração como um dos temas centrais na campanha eleitoral lá dos Estados Unidos. E de algum tempo para cá, a questão dos venezuelanos tem pesado muito nessa discussão quando se fala de imigração, mais do que nacionalidades que eram muito conhecidas dentro do país, como, por exemplo, pessoas vindas da República Dominicana, mexicanos também. Agora se fala muito da presença dos venezuelanos lá nos Estados Unidos. Esse é um dos temas centrais. O candidato republicano Donald Trump fala bastante disso e agora Kamala Harris, não apenas na condição de vice-presidente, mas também na condição de candidata do Partido Democrata, falando da questão dos venezuelanos. Até porque muitas dessas pessoas que estão lá já estão há algum tempo e estão, inclusive, aptas a votar nessas eleições que a gente vai ter no próximo mês de novembro. Então, há um eleitorado ali a ser conquistado, vamos dizer assim. Donald Trump, por exemplo, tem deixado, inclusive, de falar de imigrantes latinos para falar de imigrantes chineses, que representam uma quantia muito pequena, ínfima ali do total de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos todos os anos. A gente está falando de cerca de 2,5 milhões de imigrantes ilegais que chegam nos Estados Unidos, que chegaram no último ano. Desses 2,5 milhões, o total de chineses não passa de 100 mil. Ou seja, é uma quantidade muito pequena, mas é a forma que o candidato encontrou de atacar esse problema da imigração sem necessariamente tocar em uma nacionalidade específica e acabar possivelmente perdendo votos na disputa eleitoral lá em novembro. Isso é feito por Trump, mas vale também agora para Kamala Harris na sua condição de candidata do Partido Democrata. Então essa manifestação bastante importante. É claro que a gente aguarda também manifestações vindas de outros líderes aqui da região. A Maria Corina Machado, na entrevista à TV Caracol, lá da Colômbia, que ela deu agora há pouco, cerca de 1h30, disse que conversou com Javier Milei, inclusive agradeceu ao apoio de Javier Milei, presidente da Argentina, um dos que mais se manifestou favorável à eleição de Edmundo González, à vitória da Plataforma Unitária Democrática. Então a gente está vendo várias repercussões também de líderes da União Europeia que declaram torcida, digamos assim, à oposição na Venezuela e aguardam com bastante ansiedade esse resultado. União Europeia que chegou a suspender algumas sanções contra membros individuais do governo de Nicolás Maduro, inclusive Elvis Amoroso, que é o presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. E Elvis Amoroso, inclusive, renunciou a esse perdão da sanção feita pela União Europeia, dizendo o seguinte: ou a União Europeia remove as sanções contra todos os venezuelanos, ou eu não aceito que as sanções sejam removidas contra mim. Foi uma postura dele para tentar ampliar esse perdão feito pela União Europeia há cerca de 2 meses para outros membros do governo de Nicolás Maduro. Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, mas um grande aliado do governo, um nome bastante ligado ao Palácio Miraflores, um dos destaques aí dessa apuração desse dia de hoje. Lembrando que mais cedo ele se manifestou em relação àquele voo na última sexta-feira com ex-presidentes de países aqui da América Latina que acabou sendo rejeitado, que saiu do Panamá, mas teve que voltar ao país por conta do fechamento das fronteiras. E aí, na ocasião, a Elvis Amoroso, hoje de manhã, em uma entrevista coletiva, disse o seguinte, que Miguel Ángel Rodríguez, ex-presidente da Costa Rica, mas também Vicente Fox, ex-presidente do México, que estavam viajando para a Venezuela na última sexta-feira, dizendo
dizendo estar sob a condição de observador internacional, Elvis Amoroso disse que eles não eram observadores internacionais e que a Venezuela não aceitaria pessoas ligadas à corrupção, à tentativa de genocídio e também ao narcotráfico dentro do seu país na condição de observador, que eles só aceitariam gente decente e felicitou a decisão do Estado da Venezuela, do governo venezuelano, de barrar a entrada destes líderes latino-americanos. Evandro. Muito interessante, Fabrício Naitsky. Obrigado por enquanto.